Opa, galera, voltei para a gente continuar com a nossa revisão de população, certo? Agora eu trouxe mais 3 questões de vestibular. Essas 3 questões são da UERJ. A UERJ ela privilegia sim mais os assuntos sobre população do que o Enem, até porque ela problematiza muito a questão das desigualdades socioeconômicas. Então, vamos lá. A questão número 1, ela vai falar sobre trabalho infantil. É óbvio que o trabalho infantil ele está dentro de população a partir do momento em que uma criança que precisa trabalhar, consequentemente, ela vai estudar menos, que vai interferir tanto na qualidade de vida dela, quanto, consequentemente, na inserção dela no mercado de trabalho. Porque se ela não estuda, ela não tem qualificação, consequentemente, ela não consegue bom emprego, ou então nem consegue emprego, e aí ela vai ter uma baixa renda, baixo poder de consumo, baixo acesso à informação, e tudo isso não vai favorecer o desenvolvimento tanto social quanto econômico de um determinado país. Então, vamos lá. A eliminação do trabalho infantil é um dos principais desafios para os países em desenvolvimento, pois tem impacto direto sobre os seguintes indicadores sociais. A primeira coisa que eu queria que vocês reparassem é que as questões da UERJ elas são diferentes das questões do Enem. Por quê? Porque o Enem ele tende a ter textos muito maiores. A UERJ ela vai ter questões sucintas, com alternativas sucintas, essa até que tem alternativas bem grandes diante do que a UERJ costuma oferecer, e ela explora muito recurso imagético, interpretação de imagem, de figura, de charge, de mapa, de gráfico. Então, se você tem dificuldade nisso, está na hora de trabalhar para que você, no futuro, consiga fazer uma boa prova. Beleza? Então, vamos lá. A eliminação do trabalho infantil é um dos principais desafios para os países em desenvolvimento, pois tem impacto direto sobre os seguintes indicadores sociais. Essa questão ela tem uma pegadinha. Por quê? Tem 2 alternativas certas, se a gente falar de impacto sobre indicadores sociais na redução do trabalho infantil. Vamos analisar alternativa por alternativa. Letra B, vou começar de baixo para cima. Elevação dos índices de desenvolvimento humano, tá? E aumento da taxa de fecundidade. Gente, se você elimina o trabalho infantil, consequentemente você vai ter sim um aumento do índice de desenvolvimento humano, mas à medida que as crianças elas passarem a estudar mais, elas vão ter mais acesso à informação, a tendência é que gradativamente isso de uma forma indireta, vai incidir na redução da taxa de natalidade e de fecundidade também, que é de número de crianças por mulher. Então, essa alternativa é completamente descartada. Letra C. Aumento da taxa de crescimento populacional. Gente, fala basicamente a segunda parte da letra D, né? Um aumento do crescimento populacional, aumento da população jovem. Não, eu expliquei para vocês que o acesso à informação tem uma relação direta com a questão da queda da taxa de natalidade e, consequentemente, do decréscimo do tamanho da população. Agora que vem o nó da coisa, entre a letra A e a letra B. Por quê? A letra B vai falar o seguinte: aumento da taxa de escolaridade. A tendência é que se as crianças trabalhem menos, elas vão estudar mais, ok. E redução do crescimento populacional. O acesso à informação, você acabou de falar, Mirelle, ele vai causar, consequentemente, uma redução das taxas de natalidade a longo prazo, o que vai interferir na redução do crescimento populacional. Beleza, não está errado. Agora vamos para a letra A. Redução do índice de analfabetismo, porque criança que não está trabalhando está na escola, tá? E retração da mortalidade infantil. Por que a alternativa correta é letra A e não letra B? Porque a letra A ela está falando sobre a redução do índice de analfabetismo, já que a criança que não trabalha ela tem mais tempo de estudar,
E uma outra questão importante é que as crianças, elas são muito mais vulneráveis a acidentes de trabalho, né? Imagina que é uma criança, por exemplo, com um facão numa plantação de cana. A chance que ela tem de se machucar, enfim, a fraqueza, né? Porque ela não está completamente desenvolvida, a força que ela tem que fazer, o quanto isso não acaba contribuindo para o aumento da mortalidade infantil, tá? E por que a letra B não é a alternativa correta? Porque apesar de isso até influenciar no aumento da taxa de escolaridade quase que de uma maneira direta, a redução do crescimento populacional é uma consequência, então, indiretamente a população vai deixar de crescer a partir do momento em que as taxas de natalidade elas começarem a cair por conta do acesso à informação. E como ele fala no enunciado de um impacto direto, então a alternativa é letra A de amor. Questão número 2. A questão número 2, ela é bastante interessante em relação ao que eu disse no início da aula. Por quê? Se você entende essa matéria, se você entendeu o que eu quis dizer sobre as causas do envelhecimento da população europeia, as consequências disso para a economia, como a sobrecarga do Estado, a redução da contribuição e, consequentemente, o aumento das despesas em relação ao setor previdenciário, em relação ao pagamento de aposentadorias, você também deve recordar das medidas utilizadas para tentar contornar essa situação. E aí, a pergunta, ela fala o seguinte: os países europeus vêm enfrentando esse problema da redução da população. Então, ele já falou qual é o problema. Economicamente ativo, PA, com a adoção da seguinte prática. Gente, para que você vai ler o texto? Tem a menor necessidade de ler o texto. É um texto gigantesco que vai te cansar e que não faz sentido. Por quê? Vamos lá. Uso do trabalho de imigrantes, de pessoas que entram no país. Eu comentei com vocês que isso ocorre. Letra B, redução do ritmo da atividade econômica. Vocês acham que porque a população alemã está envelhecendo, que a Alemanha vai ter uma redução, vai falar assim, então vamos produzir menos, já que tem menos mão de obra? Claro que não, né? Letra C, estatização dos serviços públicos essenciais. O que isso tem a ver? Passar para a iniciativa do Estado? Se você faz isso, você sobrecarrega mais ainda o Estado, certo? E atualmente, eu não discuti isso com vocês ainda, mas a gente vive dentro de uma lógica neoliberal de Estado mínimo. Então, é um Estado que intervém menos na economia. Consequentemente, ele vai defender muito mais as privatizações do que as estatizações. E letra D, desestímulo à imigração para fora do continente. Gente, a Europa é um dos países que mais atrai gente, não repulsa. Então, o gabarito viável só pode ser a letra A, tá? E eu nem li o texto. Vocês querem que eu leia o texto? Eu leio. Se se mantém o crescimento demográfico de 1,2%, 72 milhões de pessoas por ano, e se continua aumentando a expectativa de vida, tal como nas últimas décadas, a população mundial, hoje de 6,1 bilhões, poderá chegar a 9,3 bilhões no ano de 2050. Apesar disso, os índices demográficos da Europa e do Japão, decrescem dramaticamente. Itália, Espanha, Rússia e Hungria registrarão as maiores perdas de população. Sofrerão os efeitos desse fenômeno. Segundo esse ritmo, a população europeia decrescerá até 2050 dos 350 milhões para 330 milhões. Nessas áreas, o aumento da expectativa de vida multiplica o número de maiores de 65 anos, modificando a proporção entre trabalhadores ativos e pessoas dependentes, crianças e idosos. Mesmo sendo difícil, para os que se opõem à chegada de trabalhadores estrangeiros, a velhice digna dos cidadãos europeus será assegurada. Então, gente, o gabarito está exatamente aqui. Mas, como eu falei para vocês, se vocês têm o domínio do conteúdo, e já que as outras alternativas também são praticamente absurdas, vocês nem precisariam ler o texto. Beleza? Vamos para a
número 3, para fechar com chave de ouro essa semana. Tem uma charge de uma senhora com muitos filhos, pedindo uma esmola, e uma outra com um filho dando anticoncepcional para ela, como se o anticoncepcional fosse a solução para a pobreza dela. Gente, qual é a teoria que culpa o subdesenvolvimento e a pobreza por conta do grande número de população jovens, grande número de filhos por mulher, de taxa de natalidade? Teoria neomalthusiana. Então, aí a gente já corta a letra B, a letra C e a letra D. Ficamos entre a letra A e a letra E. Vamos ver a letra A. Neomalthusianismo, pois considera a pobreza como fruto da ausência de políticas de distribuição de remédios e de democratização da saúde. Não é verdade, pelo contrário. Considera que, como a população muito jovem, ela acaba demandando muitos gastos com saúde e educação, isso acaba desviando recursos da economia, como da agricultura e da indústria, o que, segundo os neomalthusianos, é a causa do subdesenvolvimento. E a letra E fala, neomalthusianismo, por defender que as melhorias sociais manifestam-se a partir do controle do crescimento populacional por meio de métodos contraceptivos. O que a mulher está dando para ela? Um anticoncepcional. Dá para ver que as condições das duas mulheres são completamente diferentes. Uma tem uma condição financeira muito melhor, provavelmente teve mais acesso à informação, tem uma vida completamente diferente, e aí ela fez um planejamento familiar a partir do qual ela só optou por ter um filho, por conta daquela diversificação de interesses, da inserção da mulher no mercado de trabalho, do alto custo de vida da cidade, do acesso à informação, etc, etc. Beleza? Então é isso. Finalizamos por aqui, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo. Façam os exercícios que eu passei para vocês no guia de atividades, para vocês fixarem, e qualquer dúvida a gente tira durante a semana na nossa aula de revisão. Beleza? Um beijo, se cuidem, saudades. Estamos voltando.